Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa primeira aula da Escola de Educação Parental para todas as escolas parceiras da Educa. Nós estamos aqui com o compromisso de construir uma jornada da parentalidade saudável, em que esse grande e belo desafio de educar almas humanas seja cada vez mais consolidado na vida das pessoas e que possamos entregar para todo mundo o que há de melhor em educação parental e educação socioemocional. Eu queria começar antes de chamar a minha querida parceira que vai dar essa aula comigo hoje, uma super profissional de Santa Catarina, de Floripa, né, que a gente já esteve juntos lá almoçando nessa linda ilha. A doutora Catarina Marques, que é pediatra e psicóloga, e que comigo vai hoje conversar com vocês sobre ansiedade na vida de crianças e adolescentes. Eu queria falar um pouquinho sobre o que motiva os pais que buscam educar seus filhos ou que buscam conteúdos como esse. O que motiva os pais que estão juntos com as escolas parceiras, como a gente viu aí, algumas escolas estão aqui no chat, como o Upauaçu, GGE, como a gente viu o Colégio Visconde de Porto Seguro de São Paulo, tantas escolas parceiras nossas aqui que estão hoje à noite nesse movimento. O que busca esses pais? Quais seriam os objetivos? Seria, por exemplo, só para a gente pensar em algumas coisas juntos aqui, seria, por exemplo, lidar com as questões comportamentais dos filhos. Os pais podem buscar, por exemplo, educação socioemocional quando os seus filhos apresentam comportamentos que desafiam, né, como agressividade, desobediência. Sim, nós estamos aqui para ajudar você, pai, você, mãe, avó, tia, todos aqueles e aquelas que cumprem essa linda missão de educar. Nós estamos aqui para isso, para construir essa jornada da parentalidade. Outra coisa, será que seria porque os seus filhos têm necessidades especiais, porque é neurodiverso, tem dificuldades de aprendizagem, você quer garantir a melhor forma de construir uma estratégia de apoio emocional para os seus filhos? Também nós estamos aqui para ajudar nisso, porque afinal de contas, existe por trás de todas as vidas humanas um conjunto de habilidades e competências que, quando bem desenvolvidos, na parceria escola e família, nós podemos garantir até enfrentar problemas complexos. Ou seria de ordem mesmo emocional, quando as crianças enfrentam questões emocionais, como ansiedade, depressão, e no caso, nosso tema de hoje que é ansiedade, procurar aqui juntos construir toda essa nossa jornada, que ao final dessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês tudo que a gente já tem como conteúdo na Escola de Educação Parental. Estaria seu filho, por exemplo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, o transtorno opositivo desafiador, o famoso TOD, o transtorno de ansiedade social, ou é um transtorno de conduta de comportamentos antissociais ou agressividade? Seria um transtorno de ansiedade social com dificuldades nas relações sociais, ou seria a busca de desenvolver novas habilidades sociais, os pais que procuram assistência para ajudar os filhos a desenvolver novas competências? Também nós estamos aqui como instruí-los a superar desafios, a singrar nos oceanos da vida, na construção de uma potência de alma. Seriam, por exemplo, também estratégias da criação, como fazer da melhor forma, como ter orientações técnicas capazes de fazer com que a comunicação, a disciplina dentro da família flua mais. Seria, por exemplo, lidar com as transições da pré-adolescência para a adolescência, daquelas fases, sabe, de 7 para 8 anos, ou de repente acontece um problema na família, um luto, um divórcio, todas as transições pelas quais nós podemos passar e que podemos responder mais positivamente sobre isso, ou seriam preocupações relacionadas à escola mesmo, pais que procuram, por exemplo, ajuda a tratar de questões de bullying, cyberbullying, pressão dos colegas, desempenho, às vezes, que está além do alcance do aluno, precisa de ajustes, ou oportunidade de enriquecimento, os pais que buscam novos recursos para desenvolver ainda mais talentos, interesses e potenciais dos seus filhos numa configuração cada vez maior. Se tudo isso é o que você busca, saiba que quando a escola escolheu a Educa, nós fomos escolhidos porque temos a missão de colaborar na construção dessa parentalidade saudável, dessas competências socioemocionais nos alunos e nas alunas, numa jornada em que nós olhamos para a família e para a escola como parceiras, que nós estendemos a mão na construção de uma parentalidade competente e saudável. E o que causa ansiedade em crianças e adolescentes? Fatores genéticos, históricos familiares e transtorno de ansiedade são motivações como essa, por exemplo, fatores ambientais,
pressões acadêmicas, pressões sociais, pressões de redes sociais, mudanças de transição, criações, uma criação superprotetora, por mais que seja bem intencionada, problemas de saúde física, desequilíbrios neuroquímicos, mudanças de fase de vida. Como é que a gente faz para evitar tudo isso? E é nesse momento que eu vou chamar aqui a minha querida amiga e parceira Catarina Marques, que é pediatra, é psicóloga, parceira das primeiras horas da Educa, tem outras aulas da Educa com ela. Catarina, seja muito bem-vinda, dê seu boa noite aí, é sempre uma alegria ter você aqui como parceira nossa. Boa noite, obrigada pelo convite de participar dessa primeira aula do ano, né? Muito legal estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Acho que a gente escolheu um tema super importante, um tema super atual. A gente sabe o quanto que a ansiedade aumentou agora, depois da pandemia. Sim. Então, com certeza vai ser uma conversa fundamental para todos os pais e para todas as escolas que estão nos ouvindo, sim, né? Então, seja bem-vinda, Catarina, que alegria mais uma vez. Obrigada. Sabe, quando a gente pensa nisso, geralmente a gente pensa na ansiedade, primeiro saber do quão comum ela é, mas o fato dela ser comum não quer dizer que a gente possa descuidar, porque ela pode se agravar. Então, obviamente, quando a gente pensa nos fatores genéticos, a gente também incluiria que nesse ambiente familiar em que os pais têm um nível de ansiedade muito alto, levando em consideração que os filhos têm uma tendência completamente compreensível de copiar esses modelos parentais, que eles vão chegar para esses pais, né, e vão dizer assim, poxa, essa é a forma de reagir, por exemplo, no trânsito, as pessoas têm que explodir, né? Se, por exemplo, a comida não saiu a contento, a pessoa tem que ficar irritado. Se, por exemplo, está enfrentando uma fila no restaurante, tem que ficar impaciente e intolerante. Como a criança está ali absorvendo comportamentos o tempo inteiro, necessariamente é muito compreensível que ela encare aquilo como este é o comportamento, este é o padrão. É isso que a gente veio aqui para fazer. Então, elas vão copiando esses modelos. Depois, quando elas começam a apresentar a atitude para os pais, eles ficam irritados, né? Poxa, que criança impaciente! Eles nunca conseguem perceber, às vezes, o quanto ela está apenas espelhando um comportamento que ela tem enxergado nesse ambiente. Você que há muito tempo atende, atendeu e atende hoje, tanto como pediatra como psicóloga, esses quadros, como é que você vê, por exemplo, esse contexto em que às vezes a família tem dificuldade de entender, e aqui nunca é uma acusação, o objetivo da Educa, junto com as escolas, nunca é acusar a família, mas convidar para refletir, ao mesmo tempo estender a mão para socorrer. Como você vê isso? Eu percebo, Rossandra, assim, que atualmente eu percebo que as famílias estão fazendo esse movimento de tentarem se perceber e estão tendo mais consciência do quanto que o comportamento dos pais influenciam, sim, e muito no comportamento dos filhos. Não só pela bagagem genética que a gente transmite para os nossos filhos, mas também nos modelos comportamentais, é isso que você está falando, né? Então, quando uma criança vê um pai jogar o lixo pela janela do carro, ele vai copiar, né? Mas se ele Uhum, vê o pai ajudando alguém a atravessar a rua, ele também vai ajudar. Né? Então, uhum, eu percebo que as famílias estão mais integradas e mais comprometidas com esse processo de educar. E assim, a uhum. gente estuda para tudo, a gente estuda para profissionalizar, a gente se capacita, e é muito importante que os pais também procurem informação técnica de qualidade, trabalhos científicos bem embasados, para que eles consigam educar de um jeito diferente do que eles foram educados, né? A gente precisa agora passar a educar os nossos filhos de um outro jeito, porque o mundo está diferente mesmo, né? Sim, E sim. tem uma coisa que é super importante que veio modificar todo o nosso sistema, que é a internet, né? Na Sim. nossa adolescência, a gente não tinha Não internet. tem. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, Catarina, que é claro que a gente tem que entender que a geração atual ela enfrenta desafios diferentes dos desafios que as gerações anteriores, a nossa, de nossos avós, de nossos pais enfrentaram. Uhum. É, isso implica dizer que os pais precisam adequar a educação para esses tempos. E sei que com isso você não está querendo dizer que muita coisa do passado não é importante ainda. Por exemplo, Não, disciplina, respeito. Eu gosto de fazer essas, né? Porque assim, a gente sabe que
muitos pais, eles nem conseguiram atualizar o conteúdo e ainda perderam o que do passado funcionava. E nem conseguem nem Uhum. entregar o que receberam dos pais, nem conseguem melhorar esse processo. E quando você fala assim, buscar conteúdo de qualidade, é o que a gente exatamente está fazendo aqui, né? Em todas as aulas da Escola de Educação Parental que a gente tem desde 2021, tem toda uma jornada 2021, jornada de 2022, estamos iniciando a jornada de 2020 com especialistas como você, que estão ali o tempo inteiro estudando para entregar para os pais que não vão ter tempo de ler um artigo acadêmico em casa para entregar exatamente esse filé da educação aqui que a gente está fazendo. Então, Mastigadinho, né, Rossandra? mastigadinho, porque de fato a gente sabe que é difícil, você tem muitos compromissos, é um corre-corre grande, e você quer chegar e dizer, pô, você pode me ajudar? Como é que eu faço isso, né? De fato, existem pais que estão mais preocupados e buscando essa construção de uma parentalidade mais saudável. Em contrapartida, a gente sabe que tem outros que estão perdidos, ou que não acham, por exemplo, que não podem. Aí você falou uma coisa que eu acho fundamental, que a gente estuda para tudo, mas acha que para ser pai e mãe, ou aquele, ou a mãe, ou o pai sozinho, ou a avó que cria o neto, que a gente faz isso de forma espontânea, que de repente basta simplesmente a criança nascer, que com ela vem um manual, e a gente sabe que não vem o Não manual, vem né? com manual, não vem. Vem. E o caminho eu acho que é esse, né, Rossandro? Sempre que a gente está buscando algo novo, a tendência ir de um oposto para o outro, né? Então, Uhum. nós somos de uma geração que os nossos pais, a maioria de nós tivemos pais autoritários, né? E agora o que a gente percebe é que essas novas gerações têm pais, às vezes, muito permissivos, e a gente precisa achar esse caminho do meio, né? E Tá. voltando ao tema da nossa aula, que é a ansiedade, eu acho que é importante que a gente fique atento, e para isso que nós estamos aqui, né, para a gente falar dos principais sintomas, como é que a gente pode fazer para melhorar e para prevenir esses quadros de Uhum. ansiedade das nossas crianças e dos nossos adolescentes, mas também reconhecer que a gente não precisa fazer como foi feito conosco, mas também a gente não pode ser tão permissivo assim, a ponto, às Uhum. vezes, até de ser negligente. Então, o que a gente está Sim. querendo aqui é achar um caminho do meio. Pegar as coisas que, sim, são produtivas da nossa educação e Uhum. criar um novo jeito de educar, com limites, com regras, com bordas, né? Adolescente, a gente sempre fala, né, que o adolescente precisa de borda, precisa de limite. E é isso que a gente está aqui buscando. Eu acho incrível, porque quando a gente fala de limites, as pessoas às vezes têm uma ideia de que limite é tolimento da individualidade e da criatividade. E quando você coloca bordas ou fronteiras, você dá uma nova concepção para que os pais possam pensar nessa metáfora. Ou seja, quando o indivíduo vai acontecendo como sujeito, ele precisa de limites que continuem permitindo que ele se defina como tal. Senão ele fica, tipo, tudo pode. Se você não tem limites, nesse tudo pode, você percebe um grau maior de ansiedade na geração de crianças atuais, em contrapartida, em comparação, aliás, com as crianças no passado, só para os pais terem uma ideia. Um dos motivos, por exemplo, o que fazia com que a infância do passado fosse um pouco mais lúdica e mais suave? Porque nós não tínhamos que fazer escolhas. Os pais escolhiam. Uhum. Escolher, gente, é algo estressante. Todo dia a gente tem que escolher, por exemplo, coisas bestas. Que série eu vou ver? E quem aqui não passou a noite inteira e não terminou vendo nada porque era tanta opção que não escolhia? Quem aqui não foi num shopping para comprar um tênis e tinha tanta opção, né? Para quem pode, obviamente, que terminou com muito tempo perdendo. Então, quando você deixa a criança escolher absolutamente tudo, você não cria fronteiras, dizendo assim, não, você tem que dormir tal hora, você tem que fazer tal atividade, você tem tais compromissos. Essas fronteiras, esses limites, essa ordem e disciplina que vai se estabelecendo, elas são essenciais para a formatação de uma personalidade saudável, segura, que sabe que tem adultos na sala. Porque essa é a grande questão. Tem adulto na sala. Quando o pai e a mãe não faz, ou aquele que educa não cumpre esse papel, ela, na verdade, sente emocionalmente como se fosse um abandono. E ela vai ter que se virar, e a ansiedade pipoca e outros transtornos. Isso, perfeito. E toda escolha, né, Rossandra, ela implica numa renúncia. E a Uhum. renúncia
gera ansiedade, porque você, quando escolhe uma coisa, você renuncia a alguma outra. E aí, quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente tem que promover a autonomia deles, sim, mas uma liberdade dirigida. Então, você não pode deixar a criança escolher qualquer tênis daquela loja, mas você pode escolher 2 tênis e perguntar, qual que você gosta? Você gosta mais do azul ou você gosta mais do preto? Né? E aí, aos pouquinhos, ele vai conseguindo se capacitar para ser cada vez mais autônomo, fazer escolhas sem gerar tanta ansiedade, porque se você der a loja inteira para ele escolher, ele não vai conseguir, porque o cérebro dele ainda não está pronto mesmo. A gente tem que... A gente não está pronto para tanta escolha, né? Que são as Exatamente. crianças e adolescentes. A gente tem que ir trabalhando com a criança e com o adolescente de acordo com as possibilidades e com o desenvolvimento cerebral dele, né? Então, E aí... você já deu um... Eu vou fazer pontuação no seu discurso, porque você já deu uma dica muito importante agora. O que a Catarina acabou de dizer para a gente? Que em nenhum momento você vai evitar que seus filhos escolham. Eles vão escolher. Só que eles vão escolher dentro de um grupo de possibilidades. É claro que se no começo você oferece 2 opções, depois, na medida que essa criança vai virando um pré-adolescente, você vai aumentando essas opções para vai cima. aumentando. Porque ali o cérebro já vai criando capacidade de fazer escolhas mais complexas e mais diversas. Quando você joga logo para a infância isso, você cria ansiedade e, de certa forma, desestrutura a formatação de uma personalidade saudável. Pontuei, né, para que você possa continuar e a gente ir construindo aqui isso. E aí, a gente falando de ansiedade, né, eu acho que o primeiro ponto é a gente diferenciar, né, muita gente me pergunta, né, mas afinal, a ansiedade, ela é uma emoção, ela é uma doença, o que é a ansiedade, né? E acho que nunca se falou tanto de ansiedade como atualmente, né? Verdade. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa esclarecer é que sim, a ansiedade é uma emoção, como outra qualquer, e ela é importante, ela tem uma funcionalidade para o ser humano, né? Então, ela é fisiológica, é importante que a gente tenha um pouco de medo, um pouco de ansiedade, até para que a gente consiga se proteger, né? Mas quando ela passa do ponto, quando ela chega a um grau muito alto, ela pode se transformar num transtorno mental, né? E aí a gente fala dos transtornos de ansiedade. Quando a gente fala de transtornos de ansiedade, a gente está falando de várias doenças, vários transtornos mentais. Aí vem o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas, a fobia social, a ansiedade de separação, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de pânico. Então, é um guarda-chuva grandão que tem vários transtornos. O que a gente vai falar hoje, né, Rossandro, é o mais comum, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que está aí, a gente percebe que as nossas crianças e os nossos adolescentes nunca sofreram tanto de ansiedade como atualmente, né? Eu sempre falo que a gente não tem ainda noção das consequências, das sequelas que essa pandemia causou nessa geração, né, de crianças e adolescentes. A gente não sabe a longo prazo quanto que isso ainda vai repercutir na saúde mental deles. Sem sombra de dúvidas, esse será um tema de estudo nos próximos 10, 20 anos, nas academias todas, de neurologia, psiquiatria, psicologia, para entender os impactos que a pandemia tem provocado e ainda vai provocar nessa geração, que é a nossa geração, especialmente os adolescentes e as crianças, que tiveram, por exemplo, privação de contato social numa época muito importante, que alguns tiveram regressão na capacidade de socialização, e por isso voltaram com muito mais ansiedade, tanto que tem estourado muito mais casos de bullying, de agressividade nas escolas, porque é como se tivesse perdido o treino de como se relacionar, então aumenta o nível de ansiedade dessa sociedade que a gente teve. Houve uma super exposição de telas, só para a gente pincelar aqui, mas não é o tema do que a gente vai falar, a gente inclusive tem uma aula só sobre isso, mas se trouxe um dado que é importante a gente pensar sobre essa grande questão aqui, ou seja, a TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, que é o mais comum, ele se apresenta na forma como eu respondo a uma emoção que é, em tese, completamente humana e natural, mas que, uma vez que se eleva a temperatura dela, pode se tornar uma patologia, um transtorno, a ponto de que tem um diagnóstico um psiquiátrico para determinar que aquilo está acontecendo. É como se a gente reagisse demais, desproporcionalmente. Overreaction, como dizem em inglês, né? Uma reação muito maior, que pode, por exemplo, pânico também é um medo injustificado, que também é uma super reação para uma coisa que não é tão arriscada. Mas aí tem umas circunstâncias em que os pais começam a perceber que os filhos ficam mais ansiosos, né?
Por exemplo, aí eu vou pegar uma aqui, porque muitas das escolas que são parceiras da Educa são escolas que são extremamente referências nas cidades, quando não no país, né? Porque dão um conteúdo de altíssima qualidade e levam esses jovens a acessar os melhores cursos do Brasil. E alguns pais, às vezes, acreditam que essa pressão acadêmica, ela termina gerando um processo ansioso. É importante que a gente fale um pouquinho sobre isso pelo seguinte, porque na vida, todos nós passamos por pressão de desempenho. E quando uma pessoa se coloca numa condição ansiosa, a gente percebe que tem muitas vezes uma resposta da própria criança, do adolescente, nesse sentido. Se, por exemplo, a família percebe que há necessidade de uma adequação de acordo com o potencial da criança, de atender às expectativas daquela escola, é uma coisa que a família deve conversar com a escola. Mas se Uhum. fosse, por exemplo, aquilo que a escola estabeleceu como padrão, daquilo que ela quer alcançar, e quando você matricula, você busca isso, todas iriam adoecer. Invariavelmente, a escola adoeceria a todos, né? Se alguns desenvolvem uma certa resposta com mais ansiedade, a gente percebe que não que a escola não esteja disposta a fazer adequações, mas que muitas vezes um repertório pessoal de responder a isso, que são metas, que são expectativas que a gente quer ter, precisa ser adequado, né? A gente sabe que muitas vezes a própria família pode decidir que o contexto em que ele colocou a criança naquela escola não vai atender ao que a família quer, ela pode trocar, não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, eu fico impressionado quando um pai e uma mãe chegam numa escola e faz o seguinte questionamento, Catarina, assim, esse ambiente é lúdico? Meu filho vai se sentir assim, não é que você tem que se sentir infeliz, mas é como se tivesse que ser quase como um Cirque du Soleil, uma coisa bem lúdica, bem maravilhosa. Como é que alguém que estudando para o Enem, né, trigonometria, cosseno e cotangente, como é que alguém que está estudando matemática, álgebra linear para fazer uma prova de Enem vai achar aquilo maravilhoso? Ou seja, se a gente cria na condição para a criança ou para o adolescente a ideia de que a escola é um parque de diversões e não um lugar de esforço, de aquisição do saber, de desenvolvimento de habilidades de convívio social, de teste de como reagimos emocionalmente à presença do outro, às pressões que começam ali e que tão somente depois se desdobram no mundo do trabalho, a gente termina preferindo, é como se fosse assim, eu quero que o mundo seja divertido e calmo para o meu filho não ter ansiedade nenhuma. Mas aí a E gente vai não, estar criando as crianças numa bolha, né? exatamente, numa bolha. Querendo, não só o ambiente familiar, querendo transformar a sociedade para que o filho não sofra, não tenha frustrações, não seja contrariado, e aí a gente vai estar criando crianças e adolescentes com um perfil narcisista que é muito complicado, né? Então, Sim, assim, as escolas não tem como, né? Elas têm que ter métodos de avaliação, a gente tem um método de avaliação para entrar no ensino superior, que é o Enem, que é o vestibular. Isso são, independente, né, tem pessoas que têm essa crítica de como que é o sistema de avaliação, ok, mas a gente não vai entrar nessa questão aqui, mas, enfim, é uma prova que a gente precisa, sim, se esforçar para ter um desempenho adequado, e é esse o uhum, método de seleção para o ensino superior. Tem que haver uhum, uma certa também aceitação de uma realidade, e não de uma mudança de realidade para que a criança, para que o adolescente não se frustre. Eu acho que a gente sim, não pode ir para o oposto, né? Porque aí a gente uhum, vai estar super protegendo e né, falamos dessa bolha uhum, aí, que muitos alunos estão sendo tratados assim, né? Então é isso que exato. a gente não quer. E aí, quando sai da bolha, a criança ou o adolescente acaba se deparando com um mundo assustador. Não, como assim? Não posso fazer isso? Não consegui tirar 10? Não, a professora não me deixou fazer a prova no outro dia? Não, esse é o mundo real, né? Uhum. Existem regras, existem limites, e a gente precisa trabalhar isso com as crianças, né? Para Sempre que a elas oportunidade, né? Como você está colocando, essa própria pressão que a vida vai oferecer em outras circunstâncias, cria uma oportunidade não de dizer para a criança que ela está sempre certa, que o mundo tem que se adequar a ela, mas que, na verdade, o mundo, na verdade, está dizendo para a gente tem que ter
uma certa adequação, não é uma conformidade de se pautar todo o tempo inteiro e nunca Sim. expressar uma individualidade, mas um convívio social exige que certas expectativas e metas que são para todos também sejam para a gente. Uma outra questão que é muito forte, você tocou logo no começo da sua fala, que é algo que é muito novo e que exige de nós um olhar muito mais atual sobre isso, é que as pressões sociais, elas sempre foram motivos de provocar ansiedade nas pessoas. Pressões dos colegas. A gente sempre viveu um ambiente em que a gente tinha que se comparar com as pessoas e estabelecer como isso nos fazia se sentir popular, para usar terminologias das escolas americanas que se popularizou no Brasil, nas sessões da tarde que a gente tanto assistiu, como ser uma garota popular e um garoto popular, né? Mas com o advento das redes sociais, o impacto que isso tem no psiquismo de uma criança e um adolescente, do adulto também, mas nosso foco aqui é criança e adolescente, é muito alto porque se antes eu tinha que lidar com essa pressão de um grupo ali dentro da classe, ou da rua que eu morava, ou do condomínio, hoje extrapola essas fronteiras, Eu me né? comparava com 10, 15 adolescentes que eu Exato. convivia ali. E ninguém Agora, usava filtro, né? eu me E ninguém comparo usava com o filtro. mundo inteiro, com É. filtro, com toda a edição de vídeo e tudo mais. Então, isso gera muito ansiedade, né? E a gente até, eu sei que não é o tema, mas a gente percebe aí que teve um aumento também, além dos transtornos de ansiedade, a gente percebe também que houve um aumento grande também de transtornos alimentares em virtude Sim. dessa questão da comparação, né? Porque as redes Uhum. sociais fazem com que os adolescentes estejam o tempo inteiro se comparando e percebendo se o meu corpo é mais bonito, é mais feio, o meu cabelo não é tão legal quanto o daquela menina, e só que a quantidade, né, de pessoas que eu me comparo numa rede social é infinita, né? E antigamente, a gente se comparava ali com aqueles 10, 15 que a gente estudava e estava tudo certo. O que implica, por exemplo, para a gente já ir pontuando para os pais algumas soluções à medida que a gente vai apresentando os problemas, que a tecnologia é uma realidade que está dada. Claro. Você não pode tão somente suprimir isso da vida dos seus filhos, não obstante o fato de que é recomendado que você retarde o máximo que você possa o acesso a essas tecnologias e telas. A gente sabe dos impactos que tem, inclusive no desenvolvimento cognitivo de crianças. Há indicações, inclusive, da Sociedade Americana de Pediatria, você sabe disso. 14 anos em idade para início de uso de smartphones. Infelizmente, não é o que a maior parte dos pais Não fazem. é a Aqui ninguém nossa está para realidade, julgar, né? é a realidade de cada um. Às vezes você não tem uma pessoa para te ajudar em casa, o telefone é um momento que a criança te dá uma folga para você fazer uma tarefa, né, responder uma coisa, tomar um banho. Então, não se trata aqui de julgar, mas entender o seguinte: se isso é uma nova realidade, isso provoca ansiedade, entre outros transtornos, mas aqui o nosso quadro de ansiedade, tempo de tela é de fato algo muito importante no combate à ansiedade infantil. Tempo de tela, porque inclusive tem estudos que mostram que a timeline vista durante 14 minutos, gente, 14 minutos já começa a dar sensação de tristeza e depressão por um excesso de comparação de um mundo que é ficcional. E mesmo nós adultos, sabendo que é mentira, que aquela pessoa não tem aquele rosto, porque a gente conhece a criatura que é vizinha, mesmo assim, impacta quando a gente encara e vê aquela imagem acontecendo, quando a gente vê uma pessoa, ai, o meu amigo foi para Disney, eu não fui, né? Ai, meu amigo está no shopping, eu não tô. O meu amigo foi para o show do Coldplay com os pais, eu não fui. Então, são circunstâncias que exigem que os pais entendam que tempo de tela é muito importante, que inclusive o tempo exacerbado de tela, ele corresponde à diminuição de convivência familiar, algo que é fundamental para a construção de um sentimento de pertencimento e de acolhimento, né? Isso E também é que a gente fundamental. pode usar, por exemplo, a própria angústia da criança ao se comparar com um amigo que está vivendo uma circunstância, tipo, meu amigo foi para Disney ou não, e diz assim, filho, vamos conversar sobre isso, porque não sei se você sabe, papai, por exemplo, queria muito ir para Dubai, e o meu colega de trabalho foi e eu não pude ir, mas meu filho, eu não sou infeliz por causa disso. A gente está Uhum. aqui, a gente se ama. Ou seja, a gente também tem que aproveitar quando o sintoma aparece, quando a angústia aparece, porque muitas vezes a ansiedade da criança, e a gente escuta isso muito nas escolas, é que os pais não as escutam, né, Catarina? Então ela não consegue dar nome à dor que sente porque não tem um adulto que
sendo adulto, ou pelo menos que em sendo adulto tivesse que ter essas capacidades, consegue traduzir. Ou seja, é inveja? Não, vamos entender que a gente pode trocar isso por uma cobiça. Você não tem que ter raiva porque o outro tá, mas se você um dia deseja ter, tem percursos para que você consiga alcançar. Aproveitar esses eventos, e não para que besteira, sai daqui, todo mundo vai, é assim mesmo. E você ter essa capacidade de conversar, porque olhar esses eventos, entender que tempo de tela tem que ser controlado e os pais têm esse dever, eles não podem esperar que a escola diga você não pode ver o celular. Os pais têm esse dever, eles que pagam a internet, eles que dão o celular ou a 3G, e eles precisam controlar. É fácil? Não. Tem hora que estressa? Tem. Tem dia que você consegue? Sim. Tem dia que não? Não. Mas você não pode desistir e deixar a criança ou adolescente completamente vulnerável a tudo, porque entenda, não é somente comparações que geram ansiedade, mas criminosos digitais que estão lá. A gente tem, inclusive, aula na nossa grade de educação parental sobre a vida no mundo da internet, que depois eu vou apresentar aqui no final para vocês o que a gente já tem como conteúdo. Então é muito importante, né, Catarina, a gente perceber essa dinâmica. Mas para que os pais consigam perceber o que está acontecendo no mundo interno dos filhos, precisa ter esse espaço de convivência, né, Rossandra? E é Exatamente. isso que você está falando. É importante que pelo menos uma refeição seja feita em família, sem telas na mesa, as pessoas conversando, querendo saber como é que foi o seu dia, como é que você está, porque o que acontece também? Muitos quadros de ansiedade a criança, o adolescente já está em sofrimento psíquico, mas Sim, os pais só vão perceber isso quando já está num nível muito alto, ou muito quando alto. tem uma queda no rendimento acadêmico ou escolar, e a gente não pode esperar chegar num nível tão alto. Se você estiver conectado com seu filho, você vai entender, você vai perceber. Sinais e sintomas, né? Com certeza, né? Então, assim, mas para isso a gente precisa ter esse espaço Sim. de família nas refeições, nos finais de semana. Eu sempre falo, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são, né? Então, o Uhum. almoço de domingo com a família inteira não dá. Ah, mas eu Não quero dá ficar também. jogando meu videogame em casa. Não, Não tem coisas que negocia, não tem dá que para ficar junto. negociar. Então, vai todo mundo almoçar assim, na casa da avó, do vô, sei lá. Pode ficar de cara feia, emburrado, mas vai. Não tem problema. Não Cara é? feia, como a gente escutava, cara feia para mim é fome, né? Mas é só Vida assim que a segue. gente vai saber se tem alguma coisa errada com o nosso filho, se ele está Hum, sofrendo, se ele não está. A gente não pode esperar que as notas baixem ou que ele tenha uma crise de pânico em sala de aula para buscar uhum, ajuda. Então, um pai, uma mãe que esteja bem atento, ele tem que observar principalmente os padrões. Qual que é o padrão? O padrão de se alimentar. Uma criança que comia pouco, está começando a comer muito, compulsivamente. Opa, vamos abrir o olho. tem uma coisa Uma errada. criança que dormia bem, está tendo insônia, está tendo dificuldade para dormir. Opa, vamos olhar também, né? A insônia Uhum, é um dos principais sintomas de ansiedade, principalmente entre uhum, os adolescentes. Então, uhum. todas essas mudanças de padrão comportamental, os pais têm que ficar atentos, Você né? falou de uma coisa que a gente chamaria de intimidade. Eu Isso. só consigo entender o que está acontecendo, por exemplo, com a esposa, com o esposo, com o meu filho, com minha filha, se eu tiver intimidade a ponto de, num olhar, traduzir o que está acontecendo, ou pelo menos dizer, tem alguma coisa errada, eu tenho que investigar. Uhum. Então, muitas vezes, esse tempo de tela excessivo, que não é somente para os filhos, os pais também são capturados por tempo de tela excessivo, tem nos desconectado absurdamente, e não é à toa que coincide, aspas, porque não é uma coincidência, com o advento dos smartphones, o conjunto de transtornos que pipocou na infância e na adolescência. Eu vou até Uhum. aproveitar, enquanto você falava, Catarina, eu peguei aqui um dos livros da Educa, para mostrar para os pais que na página 5 a cada ano, a gente pede para eles escreverem um pouquinho sobre eles. E é interessante porque a gente teve depoimento de vários pais que, quando foram ler isso aqui, o que que eu quero este ano, né? O que que eu quero aprender de diferente? Quais são meus sonhos? O que eu desejo, né? O que eu farei por mim? Muitos pais que foram ler o livro dos alunos ficaram impressionados porque eles disseram: poxa, eu não sabia que meu filho pensava isso, eu não sabia que meu filho desejava isso, eu não sabia que meu filho e minha filha se via assim. Então, pega o material, esse material ele é muito rico, gente, e o conteúdo serve para a gente, Catarina. A gente, quando estava, né, construindo a Educa, a gente sempre fazia assim:
como eu queria ter tido a oportunidade de, durante a minha educação, ter tido acesso à educação socioemocional. Como eu queria que alguém olhasse para mim e dissesse: eu vou aqui não somente te ensinar matemática, física, português, mas eu vou também te ensinar a fazer o letramento das emoções, a interpretar os conteúdos, a saber lidar com tuas angústias, a saber lidar com as pessoas, a entender que o mundo tem suas exigências e que muitas vezes você vai ter que suportar as diferenças de algumas pessoas terem ou você não, você tem uma beleza que o outro tem. Ou seja, tudo que o mundo é em sua complexidade, que a escola hoje entendeu, que bom que entendeu, que ela também é esse lugar. E quando você fala, olha, se dormia bem e de repente parou de dormir, e você nem percebeu, você não olha para o seu filho. Eu lembro que durante a pandemia, uma pessoa ligou para mim e fez: Rossandra, eles comem demais. Eu disse: caramba, você nunca percebeu que no kit de filho vem boca, não? Porque se você tem criança e adolescente e nunca percebeu o quanto eles comem, porque eu comia, eu ainda como, feito um desesperado. Mas eu comia muito mais naquela época, né? Porque é natural. Primeiro tem a questão propriamente genética, da questão da condição do corpo exigindo, porque Uhum. está crescendo, mas também tem respostas que têm a ver. De repente, era alguém que estava sempre alegre na mesa e começou a não me encarar mais, não está me olhando. Ou Uhum. seja, Às vezes nunca são sinais não verbais, né? Porque os não pais às vezes verbais. reclamam, porque o adolescente não fala, ele não se abre comigo, não me conta o que acontece com ele, né? Mas tem Uhum, coisas que a gente consegue perceber num olhar, num comportamento, no silêncio mesmo é dito muita coisa, né? E aí exatamente. quando você fala que os programas, a Educa é isso, né? É um programa de educação socioemocional, ele vai prevenir assim, tanta coisa, né? Tantos transtornos mentais, porque você aprende a lidar com as suas emoções, você aprende a nomear o que você vai fazer com elas, que tipo de comportamento que você pode ter, a assertividade, a empatia, o desenvolvimento de habilidades, principalmente agora que eles ficaram trancados em casa numa fase que eles deveriam estar desenvolvendo essas habilidades socioemocionais. Uhum. E eles ficaram na frente de um computador, dormindo, né, ou assistindo aula online, mas assim, hoje eles estão indo para a escola, eu percebo assim, na minha experiência clínica aqui no meu consultório mesmo, muitos adolescentes na volta agora, principalmente o ano passado e esse ano, voltando para o presencial, muitos adolescentes com ansiedade social, com medo de encontrar pessoas, eles não sabem puxar uma conversa, eles não sabem estabelecer um diálogo, eles têm medo de se apresentar, de puxar um assunto, né? Coisas que eles já deveriam ter aprendido ali há 2, 3 anos É. atrás e que eles não conseguiram fazer ainda. Então, mais do que nunca, esses programas são super importantes, eu acho que é por aí, eu acho que é muito importante que as escolas estejam atentas a essas habilidades também, porque as habilidades técnicas a gente toca a vida, a gente consegue, mas Toca. principalmente essas people skills, né, que a gente chama, né, que são Soft skill. essas habilidades de relacionamento interpessoal, a gente precisa investir que os nossos jovens tenham, né, para que eles consigam se fortalecer emocionalmente. Eu costumo até dizer, Catarina, que a escola que não entendeu que ela é também, se não sobretudo, um lugar de desenvolvimento de competências emocionais, não entendeu mais a educação em nossos tempos. Que é um Claro. lugar em que você aglutina um conjunto de seres humanos que vêm de lares diferentes, com valores e visões de mundo diferentes, e que têm o desafio de estarem juntos para treinar o que é uma sociedade complexa e diversa como É a um nossa. ensaio, né? É A um escola é ensaio um para tudo isso. ensaio para a vida adulta, né? Então é É, importante que eles desenvolvam essas habilidades nessa fase, né? sim, E claro, isso tudo pode gerar ansiedade, sim, e principalmente uhum, nesse momento atípico que a gente viveu aí com a pandemia, né? sim. Mas a gente precisa estar atento e ter um olhar individualizado para saber qual a criança, qual o adolescente que está já dando sinais, alertas de sofrimento psíquico, né? E buscar Exato, exato. ajuda, claro. Você sabe que, falando disso, eu acho que um outro tema importante para a gente pensar sobre provocadores de ansiedade são as mudanças e transições que acontecem na vida de um ser humano, tanto de um adulto como Naturalmente, de uma né? criança e adolescente. A gente já tem falado aqui muito de uma transição recente, que é a pandemia, o pós-pandemia, e o que se perdeu em quase 2 anos, ou que se desaprendeu em quase 2 anos.
Mas, independente disso, a gente volta para o mundo como a gente está hoje aqui, tentando se reconstruir após o que aconteceu, um evento realmente significativo para todo mundo, mas aí, de repente, tem um divórcio, de repente tem uma crise econômica, de repente tem um pai que perde o emprego e o padrão de vida muda, de repente tem uma troca de escola, de repente um avô muito querido não está mais presente. Então, esses eventos, eles também são perpetradores, ou seja, eles iniciam processos ansiosos, e a gente não pode ignorar, por exemplo, o fato de que você, de repente, tem lá seu pai ou sua mãe que você adora, os avós dos seus filhos, de repente adoece e morre, e você nunca para pensar que ele pode ter um impacto maior do que você pode imaginar nos filhos de forma diferente. Talvez um ou outro fique com saudade, mas um tem uma relação mais íntima, ou, por exemplo, a separação está acontecendo em meio a um grau de conflito muito grande entre os parceiros. Então, tem eventos de agora, independente da pandemia, independente da rede social, independente da escola, independente de cobranças, que são do contexto intrafamiliar, que são eventos que podem provocar estados ansiosos. Com certeza. E a própria adolescência, se a gente tem todas essas É, situações que você crise citou, normativa, mas né? a própria adolescência, agora eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha, porque eu trabalho com adolescentes, né? Puxa A toda. própria adolescência já tem, o adolescente já passa por uma crise, o corpo dele muda, a cabeça dele começa a mudar, os hormônios começam a se alterar, né? Então tem toda alteração fisiológica, tem um monte de transformação física, psicológica, social, né? Então o mundo dele se amplia, ele sai da família e vai para o mundo. Então tem a pressão das provas, de um ensino médio, a entrada, a gente percebe que a entrada do Fundamental 2 para o ensino médio é um Provoca gerador de ansiedade. ansiedade também nos Uhum. adolescentes, né? Então tem a pressão do rendimento acadêmico, tem a escolha de uma profissão que muitas vezes é feita muito cedo, né? A gente está vendo adolescentes aí terminando o ensino médio com 16, 17 anos e tendo que escolher uma profissão que eles vão exercer para o resto da vida, né? Então tem tantas pressões, a gente precisa perceber que a adolescência já é uma fase mais crítica e já é mais Hum. propensa, eles já estão mais propensos a desenvolver os transtornos de ansiedade. Aí, tudo que você colocou, todas essas coisas que podem acontecer em qualquer família, um luto, um divórcio, uma separação, uma mudança de casa, mudança de cidade, o adolescente perde toda a rede de apoio dele, todos os amigos, tudo isso pode impactar, né? E a Uhum. própria volta para o presencial também está impactando muito e está sendo um agente ansiogênico, que a gente chama, né? Tudo que gera É, ansiedade. a gente é ansiogênico. Isso, então a gente precisa ter esse olhar. Os nossos adolescentes foram, acho que eu, pelo menos, acredito que foi a faixa etária Mais mais impactado. impactada pela pandemia, né? Claro, tem Eles pegaram jovens, uma transição no mundo, na transição da vida deles. É isso, muito isso. bem isso, né? E a gente Uhum, tem que lembrar também que a adolescência dos filhos nos obriga a revisitar a nossa adolescência mal resolvida. Então, é. muitas vezes aquela, meu filho é um aborrecente porque ele está justamente passando por suas dores que você não superou quando foi adolescente. Essas Mas eu angústias faço aqui um são pedido para que revisitadas os pais não chamem os adolescentes de e aborrecentes. aborrecentes. Faço o pedido. Quando você Muito. rotula um filho, você está limitando ele àquilo, né? Porque Uhum. adolescente é chato, porque adolescente é preguiçoso, porque adolescente é difícil. Não, o adolescente não é tudo isso e pode ser uma fase maravilhosa, de muita potência, de muita criatividade, de muito empenho. Então, a gente tem que evitar esses rótulos. Eu sempre peço para os pais não chamarem os filhos de aborrecentes. Você está certíssimo. E rótulo em qualquer circunstância, em qualquer idade da vida, é sempre limitador, né? Porque complexos todos somos, adolescentes, crianças ou adultos, né? Irritadiços todos somos, adolescentes, crianças ou adultos. Nós não estamos estacionados nesse lugar, eles fazem parte das múltiplas experiências que nós temos. Então, muitas vezes, tem muito a ver também com a nossa inabilidade, e a vida sempre diz o seguinte, que a chegada de um filho é um convite para se reinventar.
em que a gente Claro. tem que repensar as nossas próprias histórias, a forma como a gente experimentou aquilo e colaborar para que certos padrões não se repitam. E nesse sentido, a gente oferecer muito do que a gente não recebeu, ou porque nossos pais não tinham consciência disso. Mas aqui, por exemplo, na Escola de Educação Parental, que a gente está com essa aula inaugural de 2023, já com 2 anos no ar, é justamente fornecer para todos os pais das escolas parceiras da Educa um cabedal de conjunto de informações, como você disse, bem mastigadinho, para ajudar nessa jornada, na construção dessas habilidades, já que não tem manual. A única coisa que quando o filho chega em casa traz junto para os pais é culpa, porque todo pai e mãe, sobretudo mãe, sente uma culpa imensa que não ajuda. E essa culpa gera um problema que é um outro fator ansiogênico, como muito bem você colocou, que é a criação superprotetora, que imagina, por exemplo, que o melhor que eu posso fazer por meu filho e por minha filha é que ele não sofra, é que ele não passe por circunstâncias pelas quais eu passei, que ele não passe por algumas coisas que para mim foi doído, não que se você passou por privação material, você vai obrigar seu filho a passar por privação Ah, material, não que se você passou necessidade financeira, você vai obrigar seu filho a sentir isso, não é isso, mas às vezes você sai dessa dor que você não resolveu e vai para um oposto total, em que não quer que dor nenhuma, que privação nenhuma, que não nenhum da vida seja dado. E isso vai inibindo o indivíduo de lidar com a vida dura como a vida de fato é. E na hora que a vida, quando, por exemplo, chega na adolescência, que você tem que sair do ambiente familiar, da bolha que foi criada, e vai conviver com o mundo lá fora, todos os nãos e limites que você não aprendeu em casa vão vir com muita força e você não tem capacidade emocional de lidar com aquilo. Você não sabe lidar com a ah, menina que não quer namorar com você. Você não uhum. sabe Ou lidar que com o você não cara passa no vestibular, que né? você não passa, exatamente. Então, essas frustrações que o mundo vai apresentar, elas têm que vir sendo treinadas ao longo da vida. E eu sempre digo que pai que superprotege faz na melhor das intenções. Faz acreditando que aquilo é a melhor resposta para isso. Mas o resultado é geralmente muito danoso e E aí, provoca Luciano, ansiedade. porque assim, quando você tem um comportamento super protetor com uma criança, qual é a mensagem que você passa? Que ela é frágil, que ela não vai dar conta, que ela é incapaz, e ela começa a acreditar nisso. E aí ela sim vai ficar frágil, ela não vai nem conseguir ter a coragem de se desafiar, né? De ter coragem de se preparar, de se empenhar, de se esforçar para conseguir superar desafios. Ela acaba se encolhendo, porque Uhum. se meu pai e minha mãe me superprotegem, é porque eu não dou conta de fazer isso. E acaba não fazendo, né? Então, na verdade, é um comportamento que a gente entende que é de amor, é com a melhor das intenções, mas acaba podando muito a potência da criança, porque ela vai começar a achar que realmente ela é incapaz de fazer aquilo, né? Como a gente está aqui com essa proposta de dar tudo mastigadinho para os pais, a gente quer exatamente isso, fazer essa entrega, a gente meio que aqui estava nessa discussão sobre o que provoca esses agentes ansiogênicos, eu fiz aqui um apanhado junto com a Catarina e já fui apresentando junto com ela algumas estratégias para diminuir isso, mas agora eu queria me concentrar, Catarina, para a gente já meio que finalizando aqui a nossa entrega para os pais, com essa alegria imensa da gente estar aqui, algumas estratégias que são muito legais, que de fato são assim bem testadas em várias culturas, em várias sociedades, independente da condição financeira da família, que são bem funcionais para combater ou para prevenir, né? Tanto prevenir para que ela não se desenvolva e combater em caso dela ter se desenvolvido dos fatores ansiogênicos. Então, primeiro é muito importante, gente, promover um ambiente de apoio. Criar um ambiente familiar seguro, acolhedor, estável, disponível, que incentive a comunicação aberta entre as pessoas que participam deste ambiente familiar é muito fundamental, porque significa dizer o seguinte, que não vou garantir que meu filho não sofra, que não tenha decepções e frustrações, mas que eu vou garantir que ele tem um lugar para se refazer depois dessa dor, que ele tem alguém para escutar, que ele tem apoio para se reerguer, né? Que a vida não se trata de deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas se trata de levanta, sacode e a poeira da volta por cima. E é o lugar que isso a gente faz isso, é o lar. É esse ambiente de apoio. E se você não teve, você pode estar pensando, Rossandra, eu não tive, nem sei como eu faço.
construa, vá testando. Algumas coisas vão funcionar, outras não vão funcionar. A gente está aqui para instruir você. Converse com famílias que você reputa, por exemplo, que tem uma educação que está sendo funcional e que você vai lá e percebe que não é mentira, é verdadeira. Converse com esses pais, troque experiências, se informe cada vez mais, estude, né, aquilo que você não aprendeu. E a gente aqui está tentando traduzir muitos estudos para os pais, simplificando para que essa entrega seja muito importante. Então, de fato, né, Catarina, esse ambiente de apoio é muito importante para combater a ansiedade. É o que a gente chama de porto seguro emocional, né? A família tem que Uhum. estar ali e tem que a criança, o adolescente, ela precisa sentir que quando a coisa pegar, quando qualquer dificuldade, ele pode recorrer à família e é a família que vai ser esse porto seguro dele, né? Uhum. Eu gosto bastante de um autor que chama John Gottman, que ele fala que os pais são os preparadores emocionais dos filhos, né? Então Uhum. eles têm que o ideal é que os pais consigam ser esse suporte e preparar os filhos para a vida, né? Para viver as diversas emoções que a vida vai lhes trazer, né? Mas que seja esse porto seguro emocional, é isso que você está trazendo aí nesse ambiente protetor que a família precisa ser. Exato, e quando você fala, citando Gottman, é justamente esse ensinar habilidades de enfrentamento, né? Ou seja, ajudar a criança ou adolescente a desenvolver estratégias saudáveis, porque a gente pode ter estratégia disfuncional de lidar com ansiedade e com estresse, e tem estratégias saudáveis. Então, essas habilidades de enfrentamento a gente constrói nesse porto seguro, porque, entenda, porto seguro não é um lugar onde o navio fica. Se navios fossem feitos para ficar no porto, eles nunca tinham sido construídos para navegação. Então, você volta, refaz, reabastece e volta a navegar. Abastece e vai para o mar de novo, né? Vai para o mar de novo, porque o objetivo não é garantir mar calmo para o meu filho não sofrer, é Ah, garantir competência de navegação para que ele volte para o porto seguro do lar, não independente de que mar ele encontre na frente da vida dele. Então, esse ambiente de enfrentamento é muito importante. Acho que também uma coisa fundamental, e você tocou nisso quando você fala, por exemplo, mas tem que ir almoçar na casa da vovó, eu não posso ficar jogando com meus amigos. Tem que ir almoçar na casa da vovó, tem que honrar as pessoas que antes de nós tornaram a nossa vida mais fácil, que construíram uma trajetória para que a gente chegasse aqui. Isso significa incentivar conexões sociais, que é muito importante na construção tanto de amizades sólidas que vão além da rede social, que não são superficiais, que não se estimule o isolamento, mas também se respeite quando a criança é um pouco mais ah. introspectiva e ela não necessariamente tem tanta necessidade de estar ali, mas também não acho que você vai deixar ela lá, né? Ela gosta de ficar só, você vai deixar. A gente procura instigar e incentivar, respeitando as particularidades, a forma muito única, idiosincrática com que cada personalidade se apresenta, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que essas conexões sociais positivas, profundas, com amigos verdadeiros, pessoas que você veja que têm valores semelhantes àqueles que você quer construir dentro da sua família, ou que já tem na sua família, mas, sobretudo, a conexão com esse ambiente, para além do pai, da mãe, ou só do pai ou da avó, que são tias, tios, primas, amigos íntimos, que criam esse ecossistema de afeto e de acolhimento. É muito importante, né, Catarina? Verdade, com certeza. E uma outra questão que eu acredito que é fundamental aí na prevenção da ansiedade nas crianças e nos adolescentes é que os pais busquem cuidar da sua própria saúde mental, né? Então a gente percebe que pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos também. Então, quando a gente Uhum. está falando de ansiedade, a gente fala de um transtorno que é multifatorial, quer dizer, é causado por vários fatores, entre elas o fator genético, né? Então, os filhos acabam recebendo esses genes que já têm uma propensão maior a desenvolver ansiedade, mas que também no modelo comportamental, como a gente estava falando lá no começo, que também os pais ansiosos acabam gerando uma maior pressão, a coisa de ficar sempre colocando tudo no futuro. A pessoa ansiosa está o tempo inteiro pensando no e se? E se não der certo? E se chover amanhã? E se a menina não quiser ficar comigo na festa? E se eu for mal na prova de matemática? Então, Uhum. tem uma catastrofização e tem uma antecipação o tempo inteiro. Eu não fico Uhum. no meu
aqui e agora, eu estou o tempo inteiro pensando no que pode dar errado, porque a gente não pensa em coisa boa, o ansioso pensa em coisas que podem dar errado no futuro, né? Então, Uhum. é muito importante, assim, eu queria deixar esse recado para os pais também cuidarem da sua própria saúde mental, vai fazer toda a diferença para que os seus filhos tenham um equilíbrio mental também, né? E a gente aqui, inclusive a Escola de Educação Parental, além de oferecer um conjunto de conteúdos para ajudar na jornada da parentalidade, ao fazer as discussões que a gente está fazendo aqui, ajuda os próprios pais na construção essa Com saúde certeza, mental deles, né? E com claro que, certeza. obviamente, eles podem e devem buscar outros recursos, acho que saúde mental é um investimento maior que um ser humano pode fazer. Uma pessoa que é equilibrada, tudo mais na vida vai fluir. Todas as outras áreas vão acontecer de forma otimizada. E quando você não tem ela, mesmo que você tenha sucesso profissional, você é uma pessoa, um sucesso profissional e é infeliz, e é amarga, e não sabe usufruir. Então é fundamental que a gente faça isso. E eu acho que uma coisa que é importante aqui, meio que para a gente concluir, é que o objetivo também é fomentar uma independência, né? Que é permitir que a criança ou adolescente ele assuma a responsabilidade, tome decisões apropriadas de acordo com a própria idade, saiba manejar suas emoções, que é exatamente centralmente o que educa a solução socioemocional, que contempla alunos, educadores e família, como a gente está vendo aqui hoje, constrói na nossa jornada, nos pilares que a gente vai construindo, em que a gente trabalha o letramento digital, em que a gente trabalha tantos conteúdos, ou seja, o grande objetivo, como dizia Winnicott, pediatra, né, e ao mesmo tempo psicanalista em inglês, uma mãe suficientemente boa, e a gente pode aqui ampliar esse conceito para um pai ou uma avó, aquele que educa, uma mãe suficientemente boa é aquela que um dia se torna desnecessária. Por quê? Não porque não é mais amada, não muito pelo contrário, mas porque deu condições tal para que o sujeito consiga andar e viver a vida, né? E consiga agora fazer escolhas conscientes e mais maduras, e consiga singrar os oceanos com habilidades de navegação, e sempre que precisar, o porto seguro do afeto estará lá para receber esse coração tão amado, mas que agora é capaz de navegar e não que fica na dependência perpétua de alguém que policia, vigia, tolhe ou então libera demais, deixa tudo, e que também é uma outra forma equivocada de educar, muito na busca do imédios virtus, né, Catarina? Então, no fim, é desenvolver as competências socioemocionais de uma criança, como você muito bem colocou, não tendo você, começando a fazer isso por você, já que você é espelho do filho e da filha que você tem, é fundamental para a gente combater a ansiedade. Com certeza. E a ansiedade está muito ligada a controle, né? Então a gente tem que focar muito no que está sob o nosso controle, né? O adolescente, a criança ansiosa fica tentando controlar, às vezes, coisas que não estão ao alcance dela. E cabe aos pais, né, conseguirem administrar isso, né? E pontuar, olha, isso aqui a gente não pode mudar, a gente não tem como saber se no dia que a gente vai fazer o piquenique vai chover ou não, não está sob o nosso controle, né? E deixar a vida fluir. E isso, essa sensação, a gente trabalha bastante com atenção plena, né? Essas práticas meditativas para controle de Uhum, ansiedade, que ajudam para isso, né? Para a pessoa que fique centrada no aqui e agora. O que uhum, depende de mim? O que eu posso controlar? O que eu não posso, né? É deixar uhum. a coisa fluir, passar, né? E ter essa sensação de os pais precisam ajudar os filhos a discernirem o que está sob controle deles e o que não está. Com certeza. Essa é Catarina Marques, pediatra, psicóloga, parceira da Educa. Catarina, para a pessoa te achar nas redes sociais, é Catarina Marques, como está aqui escrito na tela, como é que ela Então, te acha? o meu Insta é Catarina Marques Adolescência, né? Eu tenho um conteúdo no meu Instagram direcionado à paz, à educação, principalmente de adolescentes, como lidar com os adolescentes, a questão dos limites, dos transtornos mentais mais comuns na adolescência. Então, no Insta vocês me encontram como Catarina Marques Adolescência. E se, por exemplo, eu for um pai que o meu filho não é numa escola, por exemplo, como o Guru, que é uma escola parceira nossa aí em Florianópolis,
e eu quiser o atendimento com Catarina, ela atende online? Atendo online, atendo presencial em Florianópolis, mas atendo online também. No Aham. seu Insta vai ter todos esses contatos buscando lá você, não é isso? Com dados. Sim. Ah, e além do atendimento clínico, né, Rossandro? Volta e meia eu estou fazendo um grupo de pais, um grupo de mães, um grupo de Ótimo. apoio, o controle de ansiedade para vestibular também com os próprios adolescentes. Então, acompanhando o meu Insta, o pessoal sempre vai sabendo de projetos que eu vou lançando Turmas que ao você longo vai do lançando. ano. Uhum. Que coisa boa. Catarina, só gratidão, muito obrigado. Sempre uma Obrigada a alegria estar você. com você. Seria ótimo, a gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira, porque tem Ora, com tanta coisa para falar sobre certeza, com ansiedade, né? certeza, né? Mas a gente sabe que os pais também têm o tempo deles e que a gente tem Claro. muitos outros conteúdos, que essa é a primeira de muitas aulas em que o tema vai voltar a ser Mas eu revisitado. agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Boa noite, um Boa beijo no teu noite. coração, tá? Boa noite. Bom, gente, é isso. A Catarina está aqui com a gente nesse movimento da construção dessa nossa primeira aula, mas eu queria aproveitar agora para apresentar para vocês a Escola de Educação Parental. O que é isso? Bom, quando eu e meu amigo Jaime Ribeiro, nós criamos a Educa junto com um grupo de pessoas incríveis que conosco estão aí o tempo inteiro trabalhando no pedagógico, chegam nas escolas, no atendimento, no marketing, enfim, foi pensando em entregar o que há de melhor de educação socioemocional no Brasil. E a gente percebeu que não adiantava apenas cuidar dos filhos, das crianças, adolescentes nas escolas, que nós tínhamos que estender as mãos para as famílias, oferecendo para elas o que tem de melhor nas ciências de comportamento humano sobre a jornada da parentalidade. E foi pensando nisso que nós construímos a Escola de Educação Parental. É uma das aulas que você está vendo hoje, que nós estamos fazendo aqui por internet, mas elas são gravadas também em estúdio, as próximas, inclusive, o serão, e eu queria apresentar para você que está aqui agora, que por acaso está chegando a primeira vez, ou que já viu outras aulas, eu queria apresentar o que, que a gente já tem. E que você, pai, você, mãe, avó, tio, tia, qualquer uma dessas pessoas incríveis que tem essa linda tarefa de educar, tenha disposição na Escola de Educação Parental Educa. Nós começamos com a aula Limites, uma forma de amor, em que a gente trabalhou a construção da identidade do ser humano no estabelecimento de limites, começou na aula lá em 2021. Temos Encorajando os Seus Filhos, que é uma contribuição na construção do eu mais forte em suas crianças. Temos uma outra aula chamada Pais Possíveis e Pais Imperfeitos, em que você aprende que você é a melhor mãe, o melhor pai possível, ainda que você possa melhorar. Reintegração de posse afetiva, que é uma forma de preparar os pais para assumir o controle na relação dos filhos, ou reassumir se perdeu. Também temos essa aula. Meu filho não me escuta, que é um problema que muitos pais enfrentam, ajudando os pais a se fazerem perceber e obedecer pelos filhos. Isso a jornada inteira de 2021. Em 2022, nós começamos com vícios e outros desafios da família e da escola, falando sobre automutilação, drogas, dependências químicas, tecnológicas, situações que afetam os jovens, precisam ser construir soluções. Depois, papo reto sobre sexualidade, em que a gente falou de forma muito centrada sobre os desafios de falar de um tema complexo e como as influências digitais afetam isso. Falamos também numa outra aula sobre Setembro Amarelo e a valorização da vida, em como lidar com esse tema tão recorrente, lamentavelmente, na escola, e como construir capacidades para que um pensamento de não sabendo suportar a própria dor, imagine que a melhor solução é sair do cenário do mundo, mas ficar, reafirmar e construir a competência de viver. Temos também uma aula Quem Tem Medo das Tarefas Domésticas, em que a gente trabalha sobre o quanto esse ajudar os pais gera pertencimento, propósito, ideia, por exemplo, de empreender, tudo que se aprende, porque tudo na família tem caráter pedagógico. Temos uma outra aula que é possível ser gentil e firme na educação, é uma pergunta que é respondida com sim, que é justamente para encontrar equilíbrio entre aquele modelo do passado e o modelo do presente, em que havia disciplina, respeito, mas que tem que ter flexibilidade, tem que haver novos tempos, novos acordos afetivos no ambiente familiar. Temos mesadas de educação financeira para lidar com responsabilidade importante, impactante na vida financeira, preparando a criança para aprender a lidar com o dinheiro e o limite também que ele coloca na nossa vida. Um outro é Eu Mimado, que é uma autorreflexão sobre os pais na decisão de educar os filhos.
E aí a nossa jornada desse ano, que a gente começou com como lidar com a ansiedade na infância e na juventude, comigo ou com a Catarina. Eu não citei o nome de todos os profissionais incríveis que deram as outras aulas, nem vou citar os que vão estar, para não ficar muito longo aqui. Os temas são incríveis, mas acredito que todo mundo é impressionante e altamente capaz, como a Catarina estava aqui hoje comigo, para fazer essa entrega para vocês. A nossa próxima aula, ela é uma aula que vai tratar de muitos assuntos que são fundamentais para a família, e a gente vai ter a próxima aula que é como manter a união na família. Tão fundamental, tão importante, afinal de contas, esse Porto Seguro tem que estar coeso na educação. O outro tema será: meu filho quer ser influencer. O que é que eu vou fazer agora? Ele quer ter um canal no YouTube, quer ser um influenciador ou influenciador digital, o que é que eu faço? Eu vou tolher? É perigoso? Vamos refletir juntos sobre isso. Um outro tema que a gente vai ter também é parentalidade positiva, né? Como fazer isso de forma assertiva. Um outro tema será: errei com meu filho, e agora o que é que eu vou fazer? Me culpar? Me destruir? Ou como é que eu vou me reconstruir nessa relação? Um outro tema é drogas, nem de brincadeira. Um outro tema que a gente vai ter também é como criar filhos autoconfiantes. Outro tema que a gente vai ter esse ano é como a gente construir nessa potência quem é seu filho longe de casa, porque muitas vezes as pessoas dizem: ele se comportou assim, mas em casa ele não é assim, né? O poder do lar acolhedor é um outro tema. E depois, pais que multiplicam respeito. É importante a gente falar sobre isso. Então, nós temos aí um conjunto de temas incríveis para vocês, tanto que já estão à disposição de cada um de vocês, para ver, rever, sentar com a família, para que possam entender a importância disso. Esses temas que já estão lá para você e os temas que nós vamos ainda entregar para vocês esse ano, inclusive acolhendo sugestões que vêm das escolas parceiras e das famílias para atender demandas pontuais das angústias, porque o que a gente quer aqui na Escola de Educação Parental é ajudar você na sua jornada de construir um lar acolhedor, saudável, imperfeito como qualquer lar, mas que entrega o que tem de melhor para a vida, que é o amor, um amor que transforma o ser humano em um ser humano capaz, um amor que cuida, um amor que constrói habilidades, um amor que entende da responsabilidade de dotar para o mundo um ser humano capaz de singrar os oceanos complexos da vida, navegar sem ter que trafegar e destruir as outras embarcações ao longo do caminho, se tornando uma pessoa querida e acolhedora. Porque nós acreditamos profundamente que o lugar da escola não é só um lugar para aprender disciplinas do conhecimento humano, mas é também um lugar para fazer o letramento das emoções e construir todas as potências que uma alma humana pode e deve ter para uma vida saudável. Então, um beijo no coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado por estar conosco até agora e nos vemos na próxima aula. Acompanhe as aulas que já aconteceram e acompanhe que nós estaremos comunicando nas escolas, nos grupos de pais, tudo o que nós estamos fazendo para você, pai, para você, mãe, avó, tio, tia, irmão mais velho, irmã mais velha, que tem essa linda, transformadora missão de educar almas humanas. Um beijo no coração e até a próxima aula. Até mais, gente.